Então, dando sequência aqui na parte 2, nós estávamos falando da desconfiança. Essa reflexão ele começa na página 348, falando da desconfiança. E eles falam uma coisa bem interessante até. Ele fala assim: além disso, os homens não tiram prazer algum da companhia uns dos outros. E sim, pelo contrário, um enorme desprazer. Quando não existe nenhum poder capaz de intimidar a todos. Então, segundo o Hobbes, a gente se odeia mesmo, né? E de fato, se for ver, ele tem um pouco de razão, né? São poucas as pessoas que se gostam mesmo, né? A gente o tempo todo tá se odiando, falando mal um do outro e desejando mal um pro outro, sabe? É bem complicado, assim, as relações interpessoais, né? Então ele diz aqui que o ser humano ele não tem assim, nem prazer em estar perto um do outro, né? E aí ele vai colocar algumas causas para a discórdia, né, entre as pessoas, e ele coloca assim, na página 349 ele vai estar falando, né, de modo que a natureza do homem, de modo que na natureza do homem encontramos três causas principais da discórdia, né? Primeiro, a competição, segundo, a desconfiança e terceiro, a glória. Então, daí foi o que nós conversamos até na sala lá com o pessoal do cursinho, né? A competição, a desconfiança e a glória é uma das causas da discórdia, da briga entre os seres humanos. A gente está competindo o tempo todo por espaço, como falei para vocês, espaço, competindo por comida, competindo por vantagem, competindo até por parceiro sexual. Ser humano é um bicho nesse sentido, dos mais perversos. Desconfiar um do outro, como ele mesmo colocou, né? Assim que eu estou bem estabelecido, tenho tenho bom recurso, tenho de certa maneira riqueza, tenho vantagens, alguém vai querer vir tirar isso de mim, porque é mais fácil tirar do outro, já pronto, do que eu ter que trabalhar, né, para conquistar o que eu essas vantagens. Então é mais fácil eu tirar dos outros. E a glória, né? Porque a inveja é uma coisa que o ser humano tem. A gente inveja, às vezes, as pessoas num sentido positivo, né? Você tem inveja do cara porque você quer ser tão bom quanto ele ou quer ser igual a ele, né? Nesse sentido é positivo porque daí a tua inveja vai te motivar a crescer crescer pessoalmente, né? Mas tem a inveja negativa que é aquela que o cara tem inveja e o olho gordo, né? Quer secar o outro, né? Fica invejando, falando mal do cara, não sei o quê, porque, sabe, vê a glória do outro, o outro vencendo e aquilo fere, né? O orgulho da pessoa, né? Então são motivos para discórdia, né? Então, de certa maneira, a natureza do ser humano é perversa pro Hobbes. Se a gente tiver, então, solto nessa condição, né, de ser levado pela natureza humana, o Hobbes ele vai estar falando na página 349 exatamente assim, ó. Pois a guerra não consiste apenas na batalha ou no ato de lutar, mas naquele lapso de tempo durante o qual a vontade de travar batalha é suficientemente reconhecida. Aí ele até explica aqui, né, a questão da né, eu até pulei, mas justamente que, né, a guerra seria o que o tempo, né, retomando aqui, ó, a guerra não consiste apenas só no ato lá de lutar na batalha no meio da guerra, mas também o tempo durante o qual a vontade de travar, travar a batalha é suficientemente conhecido. Então, condição de guerra de todos contra todos não é somente o ato da guerra em si, onde estão lá se matando, se destruindo, mas em si também quando começa a surgir a vontade da guerra, entendeu? A vontade de um lutar contra o outro, a vontade de um tomar o que é do outro, sabe? E aquele tempo constante de desconfiança, entendeu? Né? A qualquer momento vão me invadir, a qualquer momento vão tomar o que é meu, entendeu? Então a guerra não é somente a guerra em si, mas também esse momento de tensão que ele está colocando aqui. E ele até explica, voltando para a questão dos motivos para a discórdia, né? Ele dá até alguns motivos. Na competição, ele diz que. Ele fala assim, sobre a competição, né? A primeira leva os homens a atacar uns aos outros, tendo em vista o lucro, né? A segunda, que seria a desconfiança, é, a segurança. O motivo seria a segurança e a terceira a reputação, né? A glória, né?
como eu falei do homem querer invejar o outro, né? Então, a gente solto nesse estado de natureza, a gente está em constante ou em tensão de guerra, como ele fala, ou em guerra mesmo, em guerra propriamente dito. Então, a gente estaria nessa condição de guerra de todos contra todos, que daí seria uma das justificações para a necessidade de um governo, né? Porque somente o governo ele pode garantir a paz. Então, o Hobbes ele parte desse discurso aqui da natureza humana, justamente para na frente ali, mais adiante no texto, ele está justificando o porquê da necessidade do Estado com base no viés que ele está propondo, que é o viés absolutista. Na página 352, vamos colocar aqui, na página 352. Vamos na página 351 primeiro, né? Ele vai falar assim: desta guerra de todos os homens contra todos os homens, também isto é consequência, né? Que nada pode ser injusto. As nações de certo, as noções de certo e de errado, e de justiça e de injustiça não podem aí ter lugar, onde não há poder comum, não há lei, e onde não há lei, não há justiça. Então, a questão moral lá de estabelecer o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, num estado onde a gente é solto nessa condição de estado de natureza, né? Onde o ser humano não tem nenhum contrato social, nenhuma civilização, também é errôneo. Por quê? Porque o ser humano não pode pensar a moralidade quando a gente está falando de estado de natureza, porque o que vale é a conservação. E é um direito natural do ser humano se conservar. Ele vai estar falando mais adiante que isso. Então, a gente só fala certo e errado, só determina o que é justo e o que é injusto quando a gente está na civilização, quando a gente resolve formar a civilização e viver em comunidade. Isso aqui é uma parte importante, inclusive, desse texto. É bom observar isso, que bem e mal na natureza, eu não posso estabelecer bem e mal, né, valores morais com base na condição natural, né? Isso é uma coisa importante observar aí, né? Eu destaquei que pode ser que eles estejam perguntando na prova isso aí, né? Uma dessa. E aí, na página 350 também tem um detalhezinho aqui que a guerra, essa condição de guerra de todos contra todos seria a justificação do poder, né? Por isso que é a necessidade de um poder, de um Estado, para garantir o que é a paz. Bem no comecinho lá, na 350 ele fala que o que interessa, né, a paz é uma coisa interessante, então o Estado ele tem que garantir isso aí. Aí na página 352, no capítulo 14 aqui, ele vai falar aqui da questão das leis e dos contratos. E aí ele vai dizer assim, retomando o que eu estava falando ali antes. Ele vai falar que o direito direito natural, direito da natureza, a que os autores geralmente chamam de jus naturale ou ius naturale, é a liberdade que cada homem possui de usar seu próprio poder da maneira que quiser para a preservação da sua própria natureza, ou seja, da sua vida. Consequentemente, de fazer tudo aquilo que o seu próprio julgamento e razão lhe indiquem como meios adequados para esse fim. Então, aí ele até vai falar da liberdade aqui. Por liberdade entende-se, conforme a significação da própria palavra, a ausência de impedimentos externos. Então, o homem no estado de natureza, ele vai fazer e vai usar essa liberdade que ele possui para usar do jeito que ele quiser, conforme a razão que ele quiser. Ele tem o direito disso, de preservar a sua própria vida. O problema é que nem sempre o ser humano ele usa o bom senso, né? Quando ele utiliza essa liberdade de se conservar a si próprio.
Então aí que há a necessidade da, da, da introdução da questão da lei, né? Das leis. Né? A lei, a diferença do direito para a lei, isso é importante dar uma refletida. Na página 353 ele vai estar falando isso, que a lei ela determina. Então aqui quando a gente fala de lei, já, é, já existe a ideia de que ele não vai ter mais é, a liberdade, sabe, ou a ausência de impedimento para fazer o que ele quiser. Quando a gente fala, e ele fala lá na 356, ó, a lei determina ou obriga uma das duas coisas, de modo que a lei e o direito se distinguem tanto como a obrigação e a liberdade, as quais são incompatíveis quando se referem à mesma questão. Então, quando a gente fala de lei, a gente está falando de algo que nos determina. Quando a gente fala de direito, a gente está falando da liberdade, né? De ausência de impedimento. Então, aqui ele já está introduzindo a ideia de que o Estado então vai criar leis para determinar as pessoas, e isso vai estar determinando o comportamento das pessoas, porque é através da lei que o Estado vai determinar o comportamento dessas pessoas e vai garantir a paz e a justiça. Aí ele, na mesma página 353, então ele fala assim, ó, dada a condição do homem, conforme foi declarado anteriormente, né, na questão lá da natureza, né, é uma condição de guerra de todos contra todos, sendo que neste caso cada um governado pela sua própria razão e nada havendo de que se possa lançar mão que ele ajude na preservação da vida contra os seus inimigos, segue-se que numa tal condição todo homem tem direito a todas as coisas e até mesmo aos corpos um dos outros. Portanto, enquanto perdurar esse direito natural de cada homem a todas as coisas, não poderá haver nenhum homem, por mais forte sabe que seja, a segurança de viver todo o tempo que geralmente a natureza permite aos homens viver. Consequentemente, é um preceito, regra geral da razão, que todo homem deve se esforçar pela paz na medida em que tem esperança de a conseguir. E caso não a consiga, pode procurar e usar outras ajudas e vantagens da guerra. Então, na condição natural que a gente já discutiu na primeira parte lá da desconfiança, da competição, daquele esforço natural de se manter, o homem ele vai usar todo o recurso que ele tiver, inclusive a guerra, para conseguir paz e sossego. Então, como eu tenho desconfiança de que alguém me invada, que venha tomar o que é meu, eu vou fazer uma espada igual aquela e eu vou enfiar aquela espada no crânio do cara, vou arrancar a cabeça dele, porque eu tenho que defender o que é meu. Por isso que para o Hobbes vai ser interessante que se a gente quer uma paz que dure por mais tempo, se a gente quer uma condição que todos, e a grande maioria, tenham o mesmo direito, a mesma justiça e a mesma paz, que todo mundo na mesma medida, de certa maneira, a gente consiga viver em paz e com justiça, a gente vai ter que perceber, e é isso que ele diz praticamente, que o homem percebe em algum momento a necessidade de fazer um contrato mútuo entre eles, entre os homens. Né? A gente vai precisar do bom senso entre todos, de criar uma espécie de contrato social, onde todos concordem em si com as cláusulas, para que o fim disso seja a justiça e a paz. A gente já vai ver qual que é esse contrato, né? Eu vou deixar isso para a próxima parte.